Glória a Deus, que bênção, louvor abençoado. Eu tenho você, né? Daqui a pouquinho, então, nós vamos mandar um hino aí para a irmã Sandra, para a irmã Lorena, para o irmão Lindomar e também para a irmã Silvana e também o Vanderlei, né? Todos vocês aí, daqui a pouquinho, depois da palavra, nós já vamos então colocar um hino. É isso aí, meus amados ouvintes, a todos vocês que estão ligadinhos conosco, também pelo Facebook, AD Capinzal. Vamos agora ao momento de uma palavra, né? Vamos refletir aqui uma palavra de Deus ao seu coração, né? Nesta tarde, então. Salmo de número 40, diz assim, então, a palavra do Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Glória a Deus. Que salmo lindo, né? Salmo maravilhoso, escrito pelo salmista Davi, contando um pouco da sua experiência. Ele fala que esperou com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor em meio às aflições, em meio às lutas, é difícil, mas o salmista esperou com paciência no Senhor. E ele fala ainda que o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor se inclinou a ele e tirou ele, libertou ele do charco de lodo. Que nós vemos nesta palavra do salmista Davi, ele está trazendo uma experiência do momento difícil que ele enfrentava, do momento difícil que ele passava. É como a pessoa clamar do fundo do poço, a pessoa clamar no momento mais difícil da vida dela, a pessoa clamar a Deus no momento da aflição, no momento da incerteza, no momento que acha que tudo acabou. O salmista traz uma mensagem para nós confiar no Senhor. Esperar com confiança, com certeza da nossa vitória, com certeza da nossa libertação, com certeza da providência do céu. Era essa a mensagem que o salmista Davi estava trazendo. Ele estava trazendo para que nós não viesse a confiar em homens. Ele estava citando aqui, confiar primeiramente em Deus. Esperar em Deus. Confiar naquele que pode solucionar os problemas que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos.
E ele traz além que a paciência e a confiança no nosso Deus são o momento de nós recebemos a nossa vitória, a nossa transformação, a fé em Cristo Jesus, a fé naquele que tudo pode, naquele que pode nos libertar, naquele que pode nos curar, naquele que pode fazer o impossível acontecer nas nossas vidas. No momento de incerteza, no momento de aflições, no momento difícil da nossa vida, a nossa confiança tem que estar no Senhor. A esperança, esperar com paciência, com paciência. Nós, queridos ouvintes, nós estamos vivendo um tempo acelerado, um tempo que nós vemos que as pessoas não têm mais a paciência de esperar. A ansiedade toma conta do corpo, a ansiedade toma conta do coração. As pessoas, muitas das vezes, para dormir, precisam de medicamento, para viver o dia a dia. Mas o salmista diz que a esperança, esperar com paciência no Senhor, descansar no Senhor. E esta tarde eu quero trazer uma reflexão. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo através dessa live, espere no Senhor, com paciência. Descanse o teu coração no Senhor. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te arrancar de aonde você estiver. Talvez você possa estar se perguntando, esta palavra é para mim, é eu que estou no fundo do poço. Espere com paciência e o Senhor vai te abençoar. A Bíblia vai falar que havia um moço que foi lançado num poço. E daquele poço, ele saiu para ser governador. Passou por aflições, passou por lutas, passou por dificuldades. Mas Deus colocou ele no meio dos governantes. Deus colocou ele no alto, governando. Então, esta tarde, essa palavra vai ao seu coração. Espere com paciência no Senhor, que o Senhor tem bênção para a tua vida esta tarde. Glória a Deus, que bela palavra abençoada, né? Espere no Senhor, né? Espere no Senhor, confie no Senhor e tudo Ele fará para conosco, né? Então, esse Salmo de número 40, Deus ouve a alma paciente, a obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista faz a oração a Deus para que o livre de todos os males. O Salmo de número 40, como aqui dito já foi, mostra então o salmista, ele esperando no Senhor com paciência. A Bíblia vai nos dizer então, que quando ele espera com paciência no Senhor, para ele receber então o socorro de Deus, a Bíblia vai nos dizer que o salmista ele espera com paciência, ou seja, ele deposita no Senhor toda a sua confiança, e a Bíblia vai nos dizer que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então aqui está mostrando que quando nós esperamos em Deus, porque nós temos que esperar no Senhor, Ele então se inclinará para nós, ou seja, Ele está nos vendo aquilo que nós estamos esperando com paciência, e a Bíblia diz então que Ele ouve o nosso clamor. Ou seja,
quando nós estamos então diante de Deus, clamando a Ele e esperando, não se precipitando, não colocando, as coisas do nosso jeito. Quando nós esperamos com paciência, Deus então Ele ouve o nosso clamor. E no versículo 2, no verso 2, o salmista dizendo então que depois que ele esperou com paciência, o Senhor então olhou para ele e ouviu o seu clamor, e ele disse então: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Então ele estava passando pelo um momento de grande dificuldade, e o Senhor então o tira de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou ele então os seus pés sobre uma rocha. E aqui nós poderíamos falar nessa tarde da onde Deus nos tirou. Deus nos tirou de um lago horrível, do pecado, da perdição, nos tirou de um charco de lodo e pôs os nossos pés hoje sobre uma rocha, que é Cristo. Hoje a nossa rocha é Jesus. A nossa fé está em Jesus. Então colocou os seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos. Hoje nós estamos firmados em Jesus. Nós não estamos firmados no homem. Nós não somos levados por qualquer vento, nós não somos levados por qualquer palavra, nós não somos levados por qualquer mensagem, mas sim estamos firmados, os nossos pés, os nossos passos, na rocha que é Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no verso 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Que bênção de Deus esta palavra. O Senhor colocou em nós um novo cântico na nossa boca. O certo é que hoje nós podemos cantar hinos ao nosso Deus. E através de quando nós cantamos ao Senhor um hino de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor, a Bíblia diz que todos aqueles que têm fôlego, que louve ao Senhor. E muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Através do nosso cântico, através da nossa adoração, através de nossos hinos cantados para o Senhor, muitos então verão. E muitos então temerão e confiarão no Senhor. Verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que confia, que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. O certo é que a Bíblia diz que Deus não se agrada dos soberbos. Soberbos quer nos dizer que é aqueles que se acham que são mais superiores do que o nosso próprio Deus, ou seja, pessoas soberbas e que se desviam para a mentira. Deus nos chamou para a verdade. Cristo é a nossa verdade. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Verso 5: muitos são, o Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas não são mais do que se podem contar. Quantas maravilhas o Senhor tem feito, e nós temos recebido de Deus tantos milagres, tantos benefícios, tantas bênçãos, tantas coisas que Deus tem feito e operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti, ou seja, o nosso Deus é um Deus poderoso. E nesta tarde, Ele está conosco, através desta palavra,
que se você esperar com paciência no Senhor, assim como o salmista esperou, e quando ele espera, algumas coisas acontecem. O Senhor se inclinou, ouviu o seu clamor, tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, firmou seus pés sobre a rocha, colocou nele um novo cântico, e agora eles podem dizer então, glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. E nessa tarde ele está conosco aqui diante desta palavra. O Senhor tem coisas grandes para conosco. O Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na nossa vida, mas o que nós precisamos é confiar no Senhor. Às vezes nós temos facilidade para confiar no A, confiar no B, no C, mas não confiamos naquele que nos fez a promessa. Jesus nos fez a promessa e Ele é fiel para com a sua palavra. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E nessa tarde nós vamos orar e nós vamos profetizar sobre a sua vida, que se você esperar com paciência, não te precipite, espere no Senhor. E Ele vai fazer um grande milagre sobre você nesta tarde. E nós vamos orar neste momento então, e vamos clamar ao Senhor. E Ele vai se inclinar para nós neste momento e vai ouvir a nossa oração. Não importa a situação que você esteja passando. Põe a tua confiança no Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vamos conversar com Deus nessa tarde. Uma palavra abençoada aos nossos corações. Eu tenho por certo que Deus está falando conosco essa tarde, através dessa emissora de rádio, através desse programa abençoado, programa Fonte de Vida, programa missionário da Igreja Assembleia de Deus. Nós queremos abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar os seus essa tarde. Querido Deus e Pai, Senhor, nós queremos lhe agradecer, Pai, no nome de Jesus, por esta palavra, Senhor, vinda, Pai, do céu aos nossos corações. Pai, nós te pedimos, Senhor, sobre todas aquelas pessoas que estão passando por um momento, Senhor, de ansiedade. Aleluia. Pai, que estão passando por um momento, Senhor, de incerteza, Pai. Lhe pedimos, Senhor, sobre a vida delas, Senhor, que elas venham esperar com paciência no Senhor. Que o Senhor venha, Deus, abençoar, Senhor. Que o Senhor venha salvar, Senhor, esta tarde. Que o Senhor venha, Deus, arrancar, Senhor, glória a Deus, lago, charco de lodo, Senhor. Aleluia. E venha, Deus, firmar os seus pés na rocha, Pai. E colocar um cântico novo na boca, Senhor, das pessoas, Pai, que estão, Pai, nos ouvindo através, Pai, da emissora de rádio. Aqueles, Senhor, que estão, Pai, nos acompanhando, Senhor, através das redes sociais, Pai, da nossa igreja, do Facebook, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Pai. Deus, abençoa, Senhor, essas pessoas. Deus, arranca, Senhor, esta tarde a ansiedade. Arranca, Senhor, a incerteza, Senhor. Deus, começa a abençoar de uma forma sobrenatural. Nós lhe pedimos, Senhor, que aqueles que estão passando por momentos, Senhor, de aflição, glória a Deus, momentos, Senhor, de incerteza nas suas vidas, Deus, em momentos, Senhor, que estão desnorteados, Senhor, não sabe para onde vão, não tem mais o direcionamento, Senhor. Nós te pedimos que esta tarde, Senhor, o Senhor seja o direcionamento para essas pessoas. Venha dar, Senhor, a direção certa. Venha, Senhor, abrir a mente, Senhor, de pessoas, Pai, para que eles venham tomar a decisão certa. Para que eles venham, Senhor, confiar primeiramente no Senhor e esperar com paciência na vitória. De Jesus. Senhor, nós te pedimos, Pai, esta tarde. Abençoa, Pai, todos os enfermos, Senhor, que estão, Senhor, nos ouvindo, seja na sua casa. Glória Deus, seja, Pai, num leito de um hospital, Senhor.
Deus, aonde for, aonde alcançar, Senhor, Deus, essa emissora de rádio, Senhor, que pessoas sejam abençoadas, Glória a Deus. que pessoas sejam libertas, que pessoas sejam curadas no nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, sobre os missionários, Senhor, Deus, que estão, Senhor, a mundo afora fazendo missão. Deus, que largaram tudo, Senhor, por amor à sua obra. Glória a Deus. Nós lhe pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor, a cada um, de uma forma sobrenatural. Deus, que o Senhor venha providenciar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que eles necessitam, Senhor. Tudo aquilo que eles precisam, Pai, esta tarde. Nós lhe pedimos, Senhor, também sobre o nosso campo de Capinzal. Aleluia. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Senhor. Deus, todos os dirigentes, Senhor, de congregação, Pai. Abençoa, Pai, o nosso pastor presidente, pastor Everaldo, Senhor, juntamente, Senhor, com a sua esposa, sua família, Deus. Cobre ele, Senhor, com as suas bênçãos, cobre ele com as suas proteção divina, Senhor. Deus, nós te pedimos, Senhor, abençoa, Pai, grandemente, Senhor, a nossa cidade de Capinzal, as cidades circunvizinhas, Senhor. Deus, ser conosco, Pai. Abençoa, Senhor, Deus, o diretor desta rádio, Senhor, o Arno, Senhor, e sua família, Deus, poderosamente, Senhor, que a tua mão, Pai, esteja estendida, Senhor, sobre essa emissora de rádio, guardando, protegendo e livrando, Senhor, de todo mal. É o nosso pedido, Senhor, esta tarde, e te agradecemos em nome de Jesus. Já são 10 anos andando todo o Brasil. E em cada lugar que chegamos. É isso aí, meus irmãos. Fizemos a nossa live na hora da palavra. Nós vamos encerrar aí a nossa live. Mas você pode nos acompanhar pela Rádio Cidade 104.9 ou pelo link da nossa rádio. Tá bom? Deus abençoe.